está começando mais um Pode Construir, o podcast da construção civil, um oferecimento de Baceifer, aço forte para a sua construção. 4 endereços aqui em Sorocaba, e se você precisar também aí para a região inteira aqui de Sorocaba, região metropolitana, é só entrar em contato com o telefone e a gente vai, providenciar um vendedor ou um atendimento para que você possa comprar o ferro e aço da Baceifer aí para sua construção em qualquer uma dessas 27 cidades do município. E a gente começa o Pode Construir de hoje com um convidado muito especial, alguém que está muito ligado na área da construção aqui também na região, o nosso querido amigo Marcel. Marcel, tudo bem? Como é que você está? Tudo em paz. Obrigado, Ed, pelo convite aqui. Muito legal poder estar participando hoje aí do Pode Construir. E você já está há muito tempo já ligado no mercado da construção, né, Marcel? Sim. O Guia já tem 21 anos de mercado, né, que a gente está fazendo esse ano. E ele começou realmente de uma dor que meus pais estavam tendo para construir nossa primeira casa aqui em Sorocaba. E é uma coisa que foi crescendo e a gente vê que realmente é uma ferramenta que ajuda muito as pessoas que estão construindo e reformando. Então nós estamos falando aí de 2 décadas já. Exatamente, vários altos e baixos aí, né? Bom, aí você foi construir, não tinha um guia, não tinha nenhum lugar para você ir procurar. Nós estamos falando de 20 anos atrás, onde a internet era discada, né? Então você tinha dificuldades de achar ali tudo reunido num guia ou num site, num portal. Aí você começou nessa dor aí, montar o guia? Exatamente. O guia, na verdade, assim, meu pai, há um tempo atrás, ele trouxe algo parecido do Rio de Janeiro numa viagem que ele foi fazer. E na época eu tinha 14, 15 anos de idade, né? Molecão. E ele trouxe um guia parecido. Não era para construção, ele era um guia geral, como se fosse uma lista telefônica geral, assim, de bairro. E ele trouxe, mostrou para mim, para meus irmãos, falou, olha que ideia bacana isso daqui e tal. E ficou adormecida a ideia, né? Eu tinha pouca idade, a gente também, eu lembro que tinha um negócio que não tinha foco, né? Você tinha que vender pra todo mundo, entregar pra todo mundo, e ficou aquela coisa adormecida. Aí a gente veio pra Sorocaba, mudou pra cá, começou a construir. Você veio da onde? Vocês vieram da onde mesmo? Assim, eu sou nascido em São Paulo, né? Minha infância lá em São Paulo, capital, e aí a gente mudou de Sorocaba para Cruzeiro, que é uma cidade perto de Aparecida do Norte. Foi, né? Lá pro Vale do Paraíba. Exatamente, ali. Lá a gente ficou 2 anos mais ou menos, aí a gente tava chegando numa idade para fazer curso técnico e tal, que eu queria fazer, né, colegial com técnico. Aí meus tios moravam em Sorocaba, a gente veio para Sorocaba visitar eles, adorou a cidade, né? Então a gente achou, e bem estratégico, né, de São Paulo, então é essa a ideia, né? A gente tá aqui próximo. Mas você tá aqui em Sorocaba já antes do guia? Sim, eu cheguei em Sorocaba, eu tinha mais ou menos aí, acho que era 15 para 16 anos, né, de idade. Então já tem uns 24 anos mais ou menos que eu tô aqui. Então é um pouquinho antes, né? O Pegou guia eu comecei... todas essas transformações, né, da cidade aí, né? Exatamente. O guia eu comecei quando eu tinha 17, né? Eu tô com 38, então quer dizer, já é um tempo aí, né, vendo. Porque a gente percebe Sorocaba como uma cidade sempre em plena expansão, né? Então é uma cidade que tá construindo muito, né? Residencial, mesmo as construções empresariais. É uma cidade que tá todo mundo de olho já há muito tempo, né? Já há mais de 20 anos, mas principalmente desses 20 anos para cá, isso tem aumentado consideravelmente, né? Exatamente. A nossa região aqui tem uma característica de trabalhar muitos condomínios, né? Os condomínios horizontais, né, de casas. Isso é uma tendência que começou aqui no interior de São Paulo a fechar, trazer mais segurança para as pessoas ali dentro dos condomínios, e isso propicia que a gente tenha uma rede, né, de moradia e de construções muito forte, fora a parte industrial, que Sorocaba é muito forte também no pátio industrial, e para a área da construção isso é fantástico, né? Então, tanto é que o guia a gente entrega para o departamento de compra de 500 empresas aqui de Sorocaba e para a galera usar mesmo e fazer as cotações, né? Ou seja, o guia ele virou um facilitador da construção, né? Então, tanto você que vai construir comercialmente como residencialmente, o guia ele facilita para você fazer as cotações, para você fazer as compras mesmo. Exatamente. A proposta do guia sempre foi ajudar as pessoas que estão construindo e reformando, né? Então a gente se coloca como uma plataforma para conectar esses 2 universos, né? Então você tem de um lado dessa ponte, né? Vamos dizer, a pessoa que está construindo e reformando, e do outro lado o lojista e o profissional da área. Então a gente facilita essa comunicação entre esses 2 universos, né? Então
tanto por meio do guia impresso, né, quanto da parte online, que é o site, o aplicativo, e os eventos que a gente desenvolve, né? Os eventos, eles têm um peso fundamental ali para poder realmente as pessoas se conhecerem, né? Os empresários se conhecerem e formarem conexões, né? Quer dizer, não fica só no digital e nem no impresso. Você acaba levando isso para um network dentro desses eventos que o guia promove, né? Exatamente, né? Fora uma parceria muito grande que a gente tem com o Sebrae e o Senai aqui em Sorocaba, né? Assim, isso mais na visão, assim, social, empreendedora, assim, do guia, né? O Sebrae na parte empreendedorismo ali e o Senai na formação da mesmo, mão de obra, exatamente. Assim, eu gosto muito, assim, costumo apoiar os meus amigos que têm empresa, aos próprios parceiros, né, que são empresários, a estar sempre buscando, né, uma formação própria sua como empresário, quando você está ali, né, trabalhando no mercado, na parte da gestão, como para que ele ou os próprios colaboradores dele também procurem uma formação profissional técnica, né? Que é a coisa do Senai, né? Então, ou seja, está no escopo do Guia do Construtor também profissionalizar o mercado, apoiar essa profissionalização, seja do prestador de serviço quanto da empresa que está comercializando os produtos ali, né? Exatamente. Então, eu sempre acabo ajudando essa conexão do Senai e do Sebrae com os parceiros do Guia para poder fazer com que eu gosto muito do lance da educação, né? Eu acho que se tem uma coisa que pode mudar o mundo é a educação, né? Sem dúvida. Então, você educar para o melhor, para o profissional, fazer direito, né? Exatamente. Eu até, assim, falando de mim mesmo, assim, tipo, os momentos que eu tive mais crises, assim, dentro da empresa e tal, eu acabei buscando uma formação, um curso rápido de uma semana, de 15 dias, e essas formações me abriram a cabeça para eu poder ver a coisa de uma outra ótica, né? Então, ajuda muito. Então, por isso que eu apoio e também indico, procura né? estar próximo dessas instituições que realmente também promovem, né? Então você pega o Senai aí, é uma indústria de capacitação, né? Exatamente. Ele fala que está ligado à indústria, mas ele também é uma indústria, é uma formação realmente muito forte, muito poderosa em todas as áreas, e na área de construção civil não podia ser diferente, né? Exatamente. A minha primeira formação foi no Senai, né? Eu fiz mecânica geral você no é um Senai. Senai Exatamente. Então eu assim, tenho muito carinho, assim, pelo método de ensino deles, né? Porque eu fiz aquela famosa provinha, né? Para passar lá junto com o colegial, que você faz junto e tal. E aí, porque o meu sonho era justamente me formar em mecatrônica, né? Era a minha ideia, quando eu era mais novo, era fazer faculdade de mecatrônica. Aí, quando a gente se mudou aqui para Sorocaba, eu falei assim, bom, eu tava terminando aí, né, a 8ª, tal, a 7ª pra 8ª série, eu falei, bom, se eu quero fazer faculdade de mecatrônica, a mecatrônica, ela junta 3 áreas de conhecimento, né, que é mecânica, eletrônica e informática, né. Daí eu falei, bom, eu vou fazer um curso técnico antes dessas áreas, pra eu me entender melhor, pra eu já chegar na faculdade com mais conhecimento, né. Aí, o que eu fiz? Eu fazia mecânica geral de manhã no Senai, né, daí eu almoçava lá no Senai e tal, região, pegava o ônibus e ia pro Rubens de Faria, que eu consegui passar no Rubens, né, de tarde, para fazer eletrônica no Rubens de Faria. Daí eu jantava lá no bar rodoviário lá do lado e subia de noite fazer OSI, que era processamento de dados com colegial e cursinho, cara, junto. Não, realmente, aí você tinha uma vida atribulada ali, né? Não, 3 assim, escolas. 3, durante, assim, 3 anos praticamente, né, deu uma pirada no final, assim, que era muita informação, assim. Mas foi muito legal, porque por conta do Senai, eu trabalhava numa empresa nas férias, né, do Senai. Fazia né? ali uma jornada de férias. Porque lá as empresas pagam, né, pra você estudar. Né? A maior parte dos alunos do Senai já saem praticamente com emprego, né? Exatamente. Carteira assinada. Isso. Até pela qualidade de ensino, do aprendizado que esse colaborador ou futuro colaborador tem ali no Senai. Exatamente. Né? E daí, eu trabalhava nas férias da empresa, e foi bem nas férias que eu tinha, tanto do Senai quanto da empresa, que tinha um momento que a gente ficava totalmente, né, de férias, que veio a ideia do Guia do Construtor, né? Então, a única empresa que eu acabei tendo, assim, carteira registrada foi a Index, né, que é ali na entrada de Aparecidinha e tal. E foi muito legal, assim, porque foi assim, voltando àquele gancho inicial lá, né? Quando a gente veio para Sorocaba,
que os meus pais começaram a construir, a gente tava voltando de um compromisso, eu e meu pai no carro, assim. E meu pai tava construindo, né? E ele começou a reclamar da obra do meu lado, né? Tava puto, que não encontrava profissional, que não precisava fazer orçamento, não sabia onde procurar direito as lojas e tal. E aí começou a pipocar as coisas na minha cabeça, entendeu? Eu falei, nossa, aquela ideia que era um guia geral, se a gente fizer focado pra construção... a gente vai saber para quem entregar, saber para quem vender, e aquilo me entusiasmou, né? Daí eu cheguei em casa, eu lembro que eu peguei o computador, o Excel lá, a lista telefônica, e comecei a digitar todo mundo que era da área de construção, né? Pelo menos os que estavam na lista ali. Que estavam na lista telefônica. E comecei a ficar entusiasmado, né? Eu falei, caramba, meu, olha a galera que é, né? Porque o mercado da construção é um mercado bilionário, né? Então falando, como a gente comentou, né? Em termos de Sorocaba, um mercado em expansão contínua, né? Exatamente. Então foi uma área muito bem selecionada para se começar um guia, né? Exatamente. Olha que assim, é aquilo que falam, né? É você estar no lugar certo, no momento certo, né? E não desistir daquele sonho que veio, né? Porque vários desafios, né, aconteceram. E o primeiro guia, ele saiu só impresso, a primeira versão do guia. Isso, assim, no começo, né, eu comecei com essa ideia do guia, comecei a ligar pro pessoal do meu quarto, né? Eu lembro que na época aí não tinha esse lance de telefone no quarto e tal. Aí eu peguei uma extensão emendada na outra de um ponto que tinha na sala, passei por baixo uma da gambiarra. porta, levei pro meu quarto e comecei a ligar, né, pro pessoal, falando que tava com uma ideia de fazer um guia pra construção e tal. E o pessoal, né, vocês começam essas ideias e some do mercado, né? É um meio que tem muita gente, sim, às vezes, tem muito picareta ali, né, no meio, né? Falar essa palavra. Exatamente. Porque tem mesmo. Que vai fazer e não faz, vai imprimir, não imprime, né? Tinha muita gente na onda da própria lista telefônica, páginas amarelas, né? Que tinham ali um elenco de vendedores nas ruas, vendendo, né, pro comércio em geral. E aí as pessoas começaram a pensar em guias e coisas, mas tinha muito picareta, né? Exatamente. O cara que vendia não entregava, a própria lista, né? Tinha vendedores ali que não eram oficiais da lista, credenciados, né? Vendia, recebia e desaparecia, né? Exatamente. Então, esse foi o desafio inicial, né? Vencer essa barreira que foi mais difícil, né? Porque não quero e tal. Eu falei, então tá bom. Então a edição de lançamento eu vou fazer de graça pra vocês verem como é, entendeu? Você bancou. Daí eu falei, então beleza, eu peguei tudo que eu tinha na minha conta, que dava na época uns R$500. Porra, mas você bancou a primeira edição? Exatamente. Aí eu tava de férias ainda da empresa, né? Que eu tava lá pelo Senai. Aí cheguei pra minha mãe e tal, falei, não, mãe, quero sair lá da empresa, que eu quero fazer o guia e tal, né? Minha mãe já, nossa, pelo amor de Deus, não faz isso. Você tem lá, né, pelo menos é o garantido, né, por mês e tal. Daí eu quero aquele negócio vinha, né? E aí foi muito doido, né? Que você começa olhando pra trás, assim, depois que você começa uma percepção, esse lance de ver o universo, assim, conspirando, sabe? O lance da física quântica. A lei da atração. Foi assim, eu chegar na empresa, deu poucas semanas, assim, já tava terminando o contrato, né, do Senai. E o RH me chamou pra conversar, perguntou se eu tava contente ali, porque eles estavam pensando, né, ver se ia me efetivar. E aí eu falei que não, que eu tava com outro projeto e tudo mais. Agradeci, né, toda a experiência que foi lá. E voltei super contente pra tocar daí a ideia do guia, né? Então, assim, inicialmente foi mais difícil. Saiu da empresa já tocando pra começar, Aí eu comecei a procurar os clientes que queriam fazer de graça, né? Aí nem de graça alguns caras queriam. Verdade. Aí eu falei, porra, cara, né? E tal, consegui monte de gato escaldado mesmo. Exatamente. De guia, né? Eu peguei 40 clientes que queriam participar. Acho que esse foi o maior desafio, né? Você enfrentar um ramo que, de certa forma, tinha muita picaretagem. Exato. Né? E que às vezes não concretizavam. Então acho que esse deve ter sido o maior desafio no começo, né? Que é a primeira lição, assim, do empreendedor, né, cara? Você tem que ser o primeiro cara que tem que acreditar no teu projeto. Sim. Né? Você vai bancar inicialmente, você que vai ter que ficar ali noite sem dormir, se for preciso, né? Então, é um mito isso, achar que você vai começar a empreender e de uma hora para outra você já vai ter um resultado. É muito complicado. Tem uma coisa que eu falo assim para os amigos, às vezes para uma mentoria, assim, que tem 3 coisas que eu gosto muito, assim, que é foco, persistência e paciência. Assim, se você consegue ter esses 3 pontos, porque, cara, durante o caminho
coisas que aconteceram pra me tirar do foco, sabe? Tenta te derrubar, Nossa, né? Cara, é muito louco, assim, sabe? As coisas que vão acontecendo, né? Então, é esse processo, sabe? Se você tiver foco pra falar, não, é isso que eu quero, porque, faz um guia de carro, faz um guia de noiva, faz um guia não sei o quê. Não, eu quero ser o melhor guia de construção, entendeu? Depois Ponto a gente final. vê o que faz, né? É isso, Quem depois sabe? O tempo que sobrar disso eu quero tirar pra mim, entendeu? Mas essa pelo é a menos, ideia. se alguém quiser montar um guia de construção, ele vai enfrentar um guia poderoso. Exatamente, entendeu? E é lógico que tem, né, esses sonhos do futuro, da micro franquia do guia, né, para outras plataformas e tudo mais. Mas, voltando lá, né, no começo, foi engraçado, porque aí tal, consegui juntar 40, né, pra fazer. Fui procurar a gráfica, né? Daí fui lá falar com o Alexandre, da Gráfica Cidade. Da Gráfica da Cidade. Lá no Campolim. Aí cheguei lá, né? Imagina, né? 17 anos, chegando lá. Falei, não, tô com essa ideia aí e tal, fazer um guia, queria, né, fazer uma quantidade. Ele falou, quanto você tem, né? Eu falei, R$500. Ele deu risada, né? Ele falou, porra, Você cara, quer fazer 2? Porra, não dá, não sei o que e tal, né? Daí ele perguntou qual era a minha ideia, o que eu ia fazer e tudo mais. Ele falou, realmente não dá. Daí eu fui meio levantando assim. Ele falou, mas peraí, vai. Tô vendo em você o que eu era quando eu tinha a sua idade, que você tá aí querendo fazer. Vou botar mesmo. a contracapa aqui da Gráfica Cidade. Bota um anúncio aí da gráfica, me dá essa grana aí, eu vou fazer 500 exemplares pra você do guia. E aí começou a primeira edição, né? A gente até colocou como edição de lançamento, né? Com um físico na mão, né? Uma unidade, fica tudo mais fácil. Exatamente, mais ou menos, né? Porque daí tinha a distribuição, né? Ou menos difícil. Aí, beleza, mó contente, né? Peguei a caixa pra distribuir o guia, né? E agora, como é que eu vou entregar isso daqui? Porque uma época assim, 20 anos atrás, 21 anos atrás, correio muito caro, né? Não podia dirigir, né? Tinha 17, mas também ir gastar combustível aí pra poder entregar não era vantajoso. E aí, como é que eu ia entregar em todos os lugares, né? Aí, né, aquele lance, né? Bom, era uma época que eu andava bastante de patins e tal, né? Aí aqueles inline e tal. Comprei uns envelopes, né, pro guia, imprimia aos cuidados do proprietário, botava os guias nos envelopes, mochila, joelheirona e tal, traçava as ruas principais da cidade, né, aqui essa avenida aqui, direto, General Carneiro e tal. Aí eu ia entregando de patins nas lojas, né? Então eu ia entregando numa descida de um lado, né? Nas lojas que era da construção. Entregava o guia na loja e falava... Você é o patinador. Não, eu falava pro cara, ó, pra entregar pro proprietário, né, esse envelope. E pegava o cartão da loja e anotava atrás com quem que eu tinha que falar depois, né, com o dono da loja. Aí passava fazendo isso com todo mundo, não parava pra conversar com ninguém, né, só entregar. Aí passava umas 2 semanas, assim, tal, me vestia melhor e ia vender, né? Agora vamos conversar de outro assunto. Aí eu chegava, ó, você recebeu o guia aí na loja, tal? O cara, recebi, passou um moleque aí entregando de patins. Eu, ele trabalha pra mim e tal. O cara é bom. O cara manda bem. Gente boa. Uns pegavam, né? Era você, né? Tal. Então, era eu mesmo. Então, assim, no começo aí demorou uns 2 anos, 3 anos fazendo esse processo até eu conseguir uma quantidade de parceiros pra... Mas você já tinha saído da empresa? O patrocínio funcionou nesses 2 anos aí, até começar a proporcionar uma renda pra você e você conseguir pagar seus boletos? Como é que foi? Então, no começo eu nem abri empresa, eu abri no começo, né? Nos 2 primeiros anos, na raça, vendo... Que é o que a gente fala em startup hoje, né? Que é você fazer o MDO ali para começar a testar o mercado, como que é a distribuição, como que é a venda, né? Sei muito bem o que é isso. Entendeu? Então é entrar mesmo nesse processo. Então dos 40 que começaram, eu consegui renovar com 20, entendeu? Os primeiros, né? Que acreditaram na ideia. E fizeram de graça ali 40, 20 pelo menos depois entrou pagando. Exatamente. Começaram a pagar um valor. E aí, assim, nessas horas, claro, assim, agradeço muito a minha família, porque, né, eu usava o meu próprio quarto. Eu usava o meu próprio quarto ali para fazer as ligações, as visitas, minha mãe me levava de carona, me esperava lá na frente para eu falar no começo, né, quando eu tava com 17, depois eu fui fazendo isso, né, direto. E aí meu pai mesmo falava, ó, se você bancar a gráfica, já tá bom no começo, entendeu? E aí, aos poucos, eu comecei a ganhar corpo e conseguir desenrolar, entendeu?
Eu acho que esse momento inicial, como você mesmo citou, de qualquer empresa, não é fácil, né? Agora, quando se trata de um guia, onde você vai ter que reunir ali os empresários da cidade, do segmento, você focou, já dá um pouco mais de norte, né? Sim. Você focou em construção, e aí você foi juntando toda a galera. Depois, acho que com o tempo, as próprias empresas do ramo de construção começaram a te procurar, né? Exato. Eu quero fazer parte, né? Então, inverte um pouco essa coisa. Ou não, ainda tá tendo que sair atrás mesmo. Não, você sabe que, assim, no começo eu tive um bloqueio, assim, grande na distribuição do guia nas lojas, né? O pessoal, não vou deixar não aqui era o display do anunciante, guia. Não, dentro da minha loja mesmo que tá anunciante, porque tem concorrentes meus aqui, né? Lojas de tinta, né? O cara vai ver a outra loja aqui também e tal. E foi muito louco o momento que teve essa quebra, assim, desse paradigma, assim, porque eu lembro, assim, que no determinado momento, numa edição, um cliente, que foi até o Tonon aqui da Tintas Pig, né, ele me ligou e falou, Marcel, e ele pegava só, tipo assim, uns 30 guias por edição, né, a cada 4 meses pra distribuir. Falou, Marcel, eu queria aqui uns 200 guias pra loja e tal. Falei, nossa, Tonon, por quê, né? Ele falou, não, tô com uma ideia aqui, vem aqui que eu vou te contar. Aí ele me chamou, fui conversar com ele. Falou, então, Marcel, sabe o que é? O pessoal vem comprar aqui na minha loja tinta e pede indicação de pintor. E eu odeio dar indicação de pintor. Porque o cara faz uma cagada na casa do cara e acaba culpando a loja. Responsabiliza ele, né? Daí, fala que a tinta que é ruim. Entendeu? E aí eu não gosto de dar indicação de pintor. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma etiquetinha, aqui um adesivo da Tintas Pig, vou colar aqui na capa do guia e vou falar para todos os meus vendedores que quando o pessoal pedir indicação de pintor, para dar o guia pro cara, entendeu? E aí a gente tira a loja da jogada e fica a responsabilidade na mão do cara que tá comprando, cara, né? E aí fica a responsabilidade dele, entendeu? Daí aquilo foi incrível, cara, porque através desse argumento dele que ele começou a fazer, eu comecei a trabalhar esse argumento com as lojas de tintas, depois com as lojas de material elétrico, porque o cara do material elétrico também não gosta de indicar o eletricista, aí o cara que vende o gesso, aí o cara... Enfim, então isso, assim, foi a gente teve uma coisa exponencial de distribuição, entendeu? Porque a distribuição do guia começou a ser mais direta, entendeu? O próprio vendedor dando guia ali pro cara, né? E então isso foi um fator assim, que foi bem legal. Você quer um prestador de serviço em tal segmento, tem aqui. Isso, então ele foi ficando mais completo o guia e mais fácil de distribuir, né? E quando uma autoridade indica, né, o guia, né, que seja alguém que tá vendendo ali, ou próprio, eu tenho clientes que usam o guia para bater obra, para fazer venda, né? Então eles vão na obra, dão o guia lá pro proprietário, como se fosse uma cortesia. Aqui na capa do guia a gente tem aonde coloca o cartão de visita, você tá vendo? Ó, que tem um cortezinho. Aí ele coloca o cartãozinho dele aqui e entrega. Entrega, por quê? O cara, às vezes, não tá no momento de fazer o serviço dele, e daí ele vai consultando o guia durante o período da obra, né? E a hora que chegar no momento, ele acaba vendo daí o cartão e vendo ele aqui dentro, entendeu? Ele facilitou a vida de todo mundo, né? Exatamente. Então é um guia que facilita na parte de construção por todas as frentes aí, né? Como você mesmo citou. E é um guia que hoje está consolidado, nós estamos falando de mais de 20 anos, né? Então é um guia que facilita muito a construção, já tem um nome, já tem uma credibilidade. Então é um guia que hoje ele é realmente o guia definitivo da construção aqui na região. Ou você você colocou Sorocaba e região, ele tá atingindo muitas cidades? Como que tá isso aí hoje, então, proporcionalmente? A gente coloca, assim, as cidades mais próximas, assim, né, que compram em Sorocaba, principalmente no fim de semana, né? Então você tem Itu, Jundiaí, Votorantim, Salto, então essa região mais próxima de Sorocaba. Inclusive a gente tem um mapeamento, né? O guia ele é entregue nos 50 principais condomínios aqui de Sorocaba e da região. Esses condomínios da região é condomínio indo para Tatuí, indo para Piedade, para outras regiões que tem condomínios estratégicos, né? Como por exemplo ali City Castelo, né? Que tá lá na frente e acaba consumindo muito do mercado aqui de Sorocaba, entendeu? Então a gente faz esse trabalho. E também vende espaços para empresas da região que querem ter Sorocaba como se fosse um vendedor aqui para ela, sem precisar ter um ponto aqui, né? Então, eu tenho olarias de Tatuí que anunciam aqui
com a gente, mas não tem um ponto fixo aqui em Sorocaba, mas eles conseguem atender, né, com o caminhão de cerâmica aqui tranquilamente. Tem muita gente que expande mesmo de Sorocaba para a região e ela tem, assim, né, uma necessidade de contratação ou comprar materiais de outras cidades daqui, mas que partem daqui também, né? Exato. E esse guia, hoje, ele também se estendeu para eventos, como você citou, né? Então, ele não é só o guia impresso e online, mas ele também está proporcionando o network aí dos prestadores de serviços, empresas do ramo de construção. Que eventos que hoje você está promovendo, Marcel, através do guia? Então, hoje, assim, é legal, assim, comentar um pouco de como chegou nessa questão dos eventos, né? Porque há 5 anos atrás eu tive um baque, um impacto muito grande com relação à mudança de comportamento do consumidor com a questão do online, né? Antes de falar do evento, né? Todas as empresas, né? Então, assim, foi um baque, assim, viva ou morra, entendeu? Tipo, que eu comecei a ver vários clientes meus falando, Marcel, você vai ter um aplicativo? Marcel, acabou você o impresso? O guia impresso vai terminar? E aí, o que você faz e tal, né? Primeira atitude minha, né? Eu contratei uma empresa de pesquisa para ver sobre o mercado de guia impresso, mercado impresso, em que nicho que a gente estava e como que era a visão que eu tinha que ter para isso, né? Onde estava caminhando. Exatamente. Aí, no resultado, né, dessa análise de mercado que a gente fez para 5, 10 e 15 anos, a gente viu que, tipo, mídia como lista telefônica, e naquela época de 5 anos, até hoje, igual a gente tá aqui, né, ia terminar praticamente, lista telefônica, por conta dos buscadores, né, vindo com força, né, cada vez mais e tudo mais. Jornal também. Jornal impresso, revistas. Deu uma caída também nesse sentido. Muito grande. E a gente viu que guias específicos, né, de nichados de setor, ele tinha uma perenidade maior, entendeu? Para ficar no mercado, se tivesse um mercado forte para isso, né? Então isso animou a gente na época, falou, peraí, não é que o guia ele vai deixar de existir, mas a gente precisa criar um mecanismo digital que seja interessante também para poder acompanhar, migrar um pouco também, né, as ferramentas para o online, né? E aí, assim, eu entrei num processo bem profundo, assim, de, às vezes, querer meter o pé também em tudo, falar, nossa, cara, porque você vem de uma vivência offline. Sim, e migrar para uma vivência online que é muito mais rápida, que é muito mais dinâmica, é assim um desafio, né, para o empreendedor sair da sua zona de conforto, né, para você ir para isso. E aí, como eu estava falando, né, na nossa conversa antes, o lance do conhecimento, né? Eu lembro que eu vi uma divulgação do Sebrae aqui em Sorocaba, que estava tendo o primeiro startups digitais de Sorocaba. E aí teve uma palestra deles lá no SESI do lançamento de startups digitais. Ia ser um programa de aceleração de startups digitais aqui de Sorocaba, o primeiro do Sebrae. E aí eu fui lá assistir, né? Tava lá na plateia, tal, assistindo, e falaram, então a gente vai abrir as inscrições, são 11 vagas para as startups, empresas que quiserem participar desse programa de aceleração. Aí eu falei, preciso estar lá, tá ligado? Eu preciso participar disso daí, né? Porque, né, eu sei o quanto que uma parte de mim não quer ir, e eu sei a parte de mim que precisa... Que sabe que precisa, que é a nossa responsabilidade, sabe? De você falar, não adianta, é a zona de conforto que você tem que sair, e se você vai pra lá, a melhor arma que a gente pode ter é o conhecimento. Não porque a gente vai fazer aquilo, mas pra gente contratar os melhores parceiros, os profissionais, pra fazer o serviço da melhor maneira possível, né? E aí eu fui... Tiveram mais de, acho que 100 empresas que se inscreveram para participar. E aí a gente teve que fazer pitch lá no Parque Tecnológico, tudo, para apresentar e tal. E a gente conseguiu passar para participar dessa aceleração. Aí você entrou já como uma startup ali? Exatamente. Eu entrei como se fosse uma área de inovação dentro do Guia do Construtor, né? Eu como empresário que estava aí já há 15 anos no mercado, vendo essa tendência que eu precisava melhorar. E aí foi que eu praticamente demoli o site que existia do guia, a gente criou um site novo, que ele é todo, né, responsivo,
com funções para facilitar a vida do cara que está construindo. Uma das primeiras ferramentas que a gente criou lá foi os orçamentos múltiplos, né? Então, você tá lá precisando fazer uma cotação de tinta para sua casa, você clica na categoria de tintas, seleciona, embaixo tá escrito assim, selecionar todos para receber meu orçamento. Você já clica ali, ele automaticamente seleciona todo mundo que anuncia naquela categoria, o sistema, e você manda o seu nome, já tem lá o WhatsApp, cadastro de quem vai receber esse pedido. Isso, exatamente. De orçamento. Aí você manda um pedido só, né, com seu nome, e-mail, WhatsApp, né, pro pessoal te chamar e o que você quer, e o sistema automático, ele envia para todos os fornecedores e sem saber, né, com quem eles estão concorrendo entre eles. E aí quem tiver a melhor, né, negociação, o melhor atendimento, né, é o que acaba conquistando o cliente. Então, ferramentas assim para facilitar, para dar velocidade, foi o que tornou o guia mais acessível nessa parte online, entendeu? Daí cada empresa a gente criou os botões de acesso, né, do WhatsApp, Instagram, Facebook, o Google Maps para ir até a loja, entendeu? Tudo que facilita para a pessoa chegar nesses fornecedores. Exatamente. Aí. O cara clica no Instagram já no... Além dessa possibilidade de fazer o orçamento em vários, né? Em vários de uma vez. Num único envio, ele orça em vários. Exatamente. Então, porque a maior dor que a gente analisou do mercado de quem constrói e reforma, uma das maiores é falta de tempo, né? Sim. Falta de tempo e falta de conhecimento, né? Que inclusive é um spoiler que a gente vai dar aí pra galera em breve, né? Pra trazer conhecimento pro pessoal, né? Então, falta de tempo, porque o cara sempre tá no trabalho, tá na correria, ele não consegue acompanhar a obra, então ele só tem pouco tempo ali para fazer os orçamentos, então a gente ajuda o cara a... E normalmente você tem o dono da obra, né, e você tem o mestre de obra, o cara que toca a obra para ele. Exato, que tá ali no dia a dia, então, né? Se ele pode fazer 4, 5 orçamentos através de uma ferramenta como essa online e apresentar pro proprietário, vai facilitar bastante. Né? Exatamente. Ou, muitas vezes, isso acaba caindo nas costas do próprio proprietário, porque o mestre de obras manda a lista de materiais que precisa e é o proprietário, muitas vezes, que tem decidir, que correr atrás, que vai comprar e tudo mais. Você tem algumas profissões envolvidas aí. Você tem o arquiteto no meio, você tem o mestre de obras no meio. O gerenciador de obra. O gerenciador de obra. Então você tem o pedreiro, provavelmente dito, que está ali fazendo talvez um serviço mais simples, né? Exatamente. Alguma coisa direto ali, uma pintura, como você mesmo citou. E tudo isso o guia acaba facilitando, né? Exatamente. A gente conecta, é lógico, a gente sempre deixa o pessoal em alerta para ver, né, a qualificação desses profissionais. Hoje o guia está migrando para um formato de avaliações, né? Então você vai avaliar o profissional que você utilizou, o guia, porque os mais bem avaliados... Já dá uma notinha ali, tipo... Isso. Usou, que nota você dá? Isso, exatamente, porque a nossa tendência agora é como se fosse transformar o site do guia num TripAdvisor de construção, entendeu? Então os mais bem avaliados estão com mais destaque, você consegue ver os comentários. O que não quer dizer se ele é o mais caro ou se ele é o mais barato, mas que ele tem uma avaliação boa. Exatamente, então você também, se não teve uma boa experiência, você pode avaliar ele com uma estrela, por exemplo, e colocar o seu comentário. Exatamente. Comentar. Então, essa é a ideia, fazer da plataforma do impresso esse meio para as pessoas terem facilidade, né? Esse WhatsApp da loja é clicar, já falar direto já abre o WhatsApp no celular da loja, né? Para você ir falando. Então, essas funções ajudam muito, né? Então, essa que é a ideia. E aí, por conta do online, o que começou a acontecer? O pessoal começou a me falar, vamos criar um grupo do WhatsApp. Cria um grupo do WhatsApp do guia, com os lojistas, com todos os profissionais. E eu sempre tive muito receio disso, né? Eu falei, puta, os caras vão começar a mandar bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mensagem de saco ali, todo mundo vai sair fora. Eu falei, eu não gosto dessa ideia, mas... uma coisa que eu aprendi muito, né, nos cursos que eu já fiz de formação é assim, cara, você tem que ver muito o seu cliente. O que ele tá falando? O que ele tá precisando? Qual que será que são as dores desses caras e tudo mais? E sabe quando muito cliente, quando você visita, fala coisas parecidas, você fala, caramba, cara, eu preciso olhar para isso. Já vê uma tendência ali, né? Entendeu? E aí eu fui incluído num grupo aqui de Sorocaba que chama Eu Preciso, que é o Igor, que ele é presidente hoje da Associação Comercial, que ele criou. E é um grupo bem bacana, assim, chama Eu Preciso, tem regras claras no grupo, né, que você
não pode ficar dando bom dia, não pode política, papapá. Então sempre que alguém é adicionado tem as regrinhas e tal. Aí um dia me deu um estalo, assim, eu falei, pô, vou criar o Eu Preciso pro guia do construtor, entendeu? Aí falei com o Igor, sabe a sua ideia e tal, o que você acha da gente fazer um grupo pro guia e tal? Ele falou, pô, toca o barco. Eu falei, eu vou te adicionar lá, vai ser mais um lugar de rede que você vai ter, né, pra você estar junto e tal. E, tem dado muito certo, já faz 2 anos e meio que a gente tem o grupo do WhatsApp, tem mais de 200 empresários lá. E é o quê? É pra você, preciso de motorista carteira B, preciso de um pedreiro ajudante pra minha obra, tô precisando de material, preciso de chácara, qualquer coisa, entendeu? É um grupo pra suporte dos empresários. Já com foco na construção. Exatamente, eu preciso do guia do construtor, né, que tem lá as informações. Então, isso deu muito certo, a galera começou a se conectar mais e fazer troca de obras e parcerias entre os próprios profissionais do guia. Né? Que às vezes, por exemplo, um cara dono de uma loja de tinta ter um parceiro pintor é muito mais negócio pro cara do que ele vender uma obra só para um proprietário de uma obra de um condomínio. Sim. Porque, né, o pintor vai ter várias obras que vai poder comprar dele. Então isso começou a me instigar, sabe? Esse universo. Na época também eu entrei, fiquei 3 anos no BNI aqui de Sorocaba. Também é um grupo de network e tudo mais, de conexão. Comecei a sacar, né, essas coisas. O quanto que a gente mesmo, os empresários, a gente é por si só meio solitário, né? Às vezes. Caminho único aí de desbravador, né? Entendeu? Meio sofrido às vezes em algumas coisas, né? É lógico, a gente tem nossos momentos de glória e tal. E aí, conectar essa galera faz criar uma força muito legal de troca, tanto de conhecimento entre nós, né? Pra gente poder mostrar o que cada um tá aprendendo, quanto de negócios mesmo. E aí que veio a ideia de criar os eventos, né? Porque daí, numa conversa que eu tava tendo com o Alexandre do Sebrae, né? Aqui de Sorocaba, eu falei, pô, Ale, tem muito cliente meu me pedindo pra fazer um evento, né? E eu sempre corri de evento, né? Falei, puta, cara... É outra bucha, evento é foda, não sei o quê, né? Tem tantos, né... possibilidades variáveis, né? De não dá certo, são maiores calculado, muito alto, muito né? Grande. E aí eu falei, não, Ale, eu acho que a gente podia fazer daí um evento para umas 40 pessoas, né, inicialmente, numa salinha lá do Sebrae mesmo, para trazer uns palestrantes. Ah, legal, Marcel, tal. Aí, de repente, conversei com o Jocilei do Senai, o Ale conectou com o cara do Parque Tecnológico, que conectou com o Ciesp, que de repente, a gente tava com o evento marcado lá no parque, entendeu? Pra muito mais que 40 pessoas. Foram... Cara, no primeiro evento, cara, a gente tava esperando umas 300 pessoas, foi 1.100 pessoas no primeiro. Ou seja, quase 4 vezes mais da expectativa. Foi, assim, inacreditável. Assim, é um segmento que realmente é muito grande, em plena expansão. Né? Exatamente. Mas, assim, o objetivo do evento, quando eu comecei a criar esses eventos, não foi ter um lucro com o evento. O evento precisa se pagar com os patrocinadores do evento, entendeu? Ele se pagando ali, pra mim já é o suficiente. Tanto é que é um evento gratuito, a gente não cobra a entrada do evento, né? É um evento que o objetivo principal é trazer conhecimento relevante do mercado da construção, né? A gente tá falando agora do Desafio da Construção, né? Que é o evento que a gente faz uma vez por ano, começou em 2019, né? Então já tem 4 anos que a gente está fazendo esse evento. E esse evento tem esse objetivo, conectar as pessoas e trazer informação relevante no mercado, né? Sim. Então É um marco no ano aí para falar de construção, né? Exatamente. A gente quer realmente fazer parte da agenda aqui de Sorocaba para trazer realmente esse momento para o pessoal vir, se conectar e trocar figurinha, né? Com os profissionais da área. Tem rodada de negócios, tem ali expositores, gente trocando ideias, falando sobre as tendências da construção, fazendo negócios também. Exatamente. O último evento, que foi a 4ª edição agora, né? Aconteceu dia 19 de outubro, né, no mês passado, bem recente agora, né? Sim, então a gente estava lá. Vocês estavam lá com o stand também, e foi muito bacana, assim, a gente teve mais de 400 pessoas que compareceram nessa 4ª edição, né?
Essa edição a gente chamou de edição especial Rodada de Negócios, justamente porque nas 3 edições anteriores, a gente, na hora que as pessoas fazem a inscrição do evento, a gente sempre faz 2 perguntas geradoras que a gente fala, né? Que é qual o seu maior desafio no momento, você como empresário da construção, né? E qual a sua expectativa para o evento. E a gente tabula essas informações, sabe? Analisa pra gente ver... Tem uma tendência ali do que o pessoal quer, né? O termômetro do nosso mercado, né? E muita gente, assim, nas 3 edições, assim, network, conexão, quero vender mais, eu quero ter mais parceiros e tudo mais. É uma necessidade, né? Que é geral, né? Que é o crescimento. E é lógico, sempre aliado ali, busca de conhecimento, né? Busca de informação, busca de como o mercado tá, né? A gente fala de tendência, de arquitetura, de mercado. A galera quer estar antenada, né? Com isso também. Sim. E aí veio a ideia da gente fazer a rodada de negócios. Foi uma parceria que a gente fez com a Associação Comercial de Sorocaba, né? A rodada não tinha tido ainda, Ainda não, né? Não, teve na 3ª edição, que foram 3 dias de evento, e um dos dias foi uma rodada menor que a gente fez lá no Sebrae, na Avenida São Paulo. E, assim, foi um sucesso, assim, teve gente que ficou pra fora, a galera queria participar, a gente falou, a gente tem que fazer... Vamos fazer isso mais vezes. Aí veio pandemia. Aí veio pandemia, a gente acabou fazendo, né, ele mais online e tal, mas nessa, assim, foi muito legal. Nas próximas, talvez a gente faça com menos pessoas, porque foi muito tempo de rodada, né? Então, quando você faz uma rodada para 90 pessoas, é muito tempo rodando, né? São 11 rodadas, né, de negócio. Então, talvez nas próximas a gente faça uma rodada um pouco menor, então... Mas é isso aí, mas vai essa é a ideia. Mesmo, vai fazendo e criando realmente um evento já tradicional no calendário da região, né, que possa promover esse tipo de negócio, de discussão e ali de business mesmo. Né? Exatamente. Aí teve uma palestra inicial com o Igor, né, da associação, e teve mais 4 palestras paralelas no Auditório Oeste, com outras informações sobre o mercado, né? Fora, como você falou, os expositores... Tinham mais de 20 expositores ali, com todas as maiores instituições aí na área de construção aí de Sorocaba. Então você vê, negócio para todo lado, né? Então a construção movimentando e a gente coloca nos seus eventos, ou mesmo no guia, em todos esses serviços que você hoje presta aqui na região, como realmente um centralizador de negócios na área de construção, né? E a gente que está começando aqui o Pode Construir, que também é um canal novo, né? O canal também está sendo lançado praticamente junto com esse desafio da construção de 2022, é um canal que está aberto para discutir o que está acontecendo na construção, né? O que a gente pode fazer para facilitar as construções, trazendo profissionais, trazendo gente que faz o mercado crescer, arquitetos, engenheiros, aqueles que fazem, pedreiro, escola, tudo que possa realmente agregar valor e trazer conhecimento, como você mesmo já detectou em todos esses anos de trabalho, a gente vai trazer aqui no Pode Construir. Então, eu queria que você falasse um pouquinho das tendências, para onde o guia vai caminhar. Já tem online, já tem alguns sistemas aí, tem alguns eventos. O que mais você pretende fazer aí para melhorar o segmento da construção, Marcelo? Então, essa é a nossa ideia, né? Continuar criando novos parceiros, né? Fazendo novas parcerias de sucesso. Essa parte de geração de conteúdo na parte online, ele é o que realmente vai dar autoridade, né, para as marcas. Então, a nossa ideia é essa, é trazer os profissionais do guia para poder falar, né? Então, não sei se pode dar esse spoiler aqui já. Né? A gente já tá namorando aí uma parceria interessante entre o Guia do Construtor e o Pode Construir para trazer mais conhecimento, né? A gente discutir aqui alguns assuntos, alguns temas, né, Marcelo? Isso. Muito em breve, então, você já vai ser né, impactado por esses conteúdos que a gente vai produzir em conjunto aqui. Exatamente. A ideia é a gente poder trazer, de repente, né, alguns convidados do Guia do Construtor, parceiros, para falar sobre assuntos que realmente sejam relevantes, que as pessoas querem, né? Escutar aí para poder debater, e com certeza vai ser uma parceria aí de sucesso aí que vai acontecer nas próximas semanas. Nas próximas semanas. A gente tá falando de algo bem breve, né? Exatamente. Então o Marcel tá assim com uma avenida a ser explorada, a ser percorrida aí no segmento de construção para o futuro aí. Nós, apesar de governo, de mudança governamental, a gente sabe que empresário não tem que depender do governo para ir em frente, né? Para seguir em frente.
E com você não podia ser diferente, né, Marcelo? Exatamente. Eu acho que assim, né? Por mais que a gente esteja passando por um momento político que, enfim, a gente tem essas incertezas às vezes que acontecem, a gente já passou por tantos movimentos, né, no nosso mercado agora, como a pandemia, a guerra, enfim, uma série de desafios. Um monte de desafios. E o mercado da construção se mostrou forte em todos esses momentos. Então, o mercado da construção ele é um mercado que realmente ele impulsiona qualquer economia no mundo todo. Então, eu tenho certeza que esse movimento que está acontecendo agora, a gente vai conseguir superar para estar aí prosperando sempre, né? Essa que é a ideia. E a gente fala que realmente o Pode Construir, ele é aqui de Sorocaba, né? Produzindo conteúdos aqui para a região, mas a gente entende que o mercado da construção é mundial, né? Então a gente acredita que os profissionais que vão estar trazendo esses conteúdos para cá, que eles não serão conteúdos somente aqui para a região, né? Conteúdos que a gente vai trazer são conteúdos que servem para o Brasil inteiro, até para o planeta que quiser ver, apesar de falar em português, né? A gente vai falar em português aqui, mas eu tenho certeza que é um assunto que realmente não para. Falando de Brasil, construção é algo que nunca parou e só cresce. E aqui na região de Sorocaba, se a gente pegar aqui como exemplo, como modelo, então aqui cresce ainda mais do que uma boa parte do país. Tem muita gente vindo pra cá, né? Sim. Tem muito paulistano, carioca, gente das grandes capitais que estão procurando por uma vida mais tranquila. Estão querendo vir pro interior e aqui Sorocaba virou meio que um êxodo pra cá, né? A galera tá vindo pra cá. E aí, como você citou, construções horizontais, né? Condomínios horizontais. Apesar de Sorocaba não ter uma extensão territorial tão grande, né? A gente percebe que é nítido que tem prédio, claro, tem bastante prédios aí, edificações verticais aí sendo construídas, mas que continua também uma tendência às construções horizontais, né? Então os condomínios aí com casa, o cara sai lá de São Paulo do meio dos jardins ou de um prédio, ele quer morar com uma casa, quer ter um cachorro, um quintal ali, né, Marcelo? Sim, com a pandemia aconteceu muito isso, né? Desse trabalho híbrido, home office, eles preferiram sair de grandes centros e vir aqui para o interior, tá próximo de São Paulo, estratégico, se precisar de uma reunião, mas poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Então isso é importantíssimo, né? Sim, e a construção, pra gente aqui discutir os conteúdos, você com o Guia do Construtor e todas as facilidades que você já citou, então é trazer para esse futuro morador, ou esse que está chegando agora, ou que já está aqui, né, na região, possa facilitar a vida, né? Na área de construção, ele não perca tanto tempo, né, procurando aí fornecedores, procurando prestadores de serviço. E você é um cara que já fez esse caminho, como você contou aí, né? Você já veio de fora, veio para Sorocaba. Sim. Já surtou também, né, Marcelo? Já surtou. Isso pode servir aqui como conteúdo de exemplo para quem está construindo, trabalhando demais. Normalmente quem trabalha muito, constrói muito, né? Exato. E aí constrói também um nível de estresse, de estafa e breca. Aqui o Marcel, vocês estão conhecendo aqui esse cara que tá sorridente, tá aqui, mas é um cara que vive de um jeito que ele vai falar, dar uma palhinha aí pra gente do que ele faz mensalmente, que é algo que é bem interessante pra você que tá aí indo pro caminho do estresse, né? Do burnout. Então, o Ed tá colocando aqui porque tem uma história aqui do guia que quando a empresa tava fazendo 10 anos, né, eu tive uma crise de ansiedade muito grande, assim, né? Muito compromisso, muita reunião e tava, né, com uma crise de ansiedade muito alta, né? De tantas coisas que estavam acontecendo. E aí eu lembro que eu queria, né? Tava no ponto de, meter o pé em tudo e desistir, né, do projeto em si, porque tava muito tenso, né, tudo. E em vez de fazer isso, eu peguei e tirei umas férias pra mim, né? Fiquei uma semana fora, fui pro Petar e tal. E fiquei um tempo... mesmo, literalmente, né? Fui pro meio do mato mesmo lá, ficar um tempo, me reconectar um pouco com a essência, né? Quando eu tava começando com o negócio. E aí eu comecei a perceber isso, que eu fazia 10 anos que eu tava trabalhando no projeto, meio que ininterruptamente, assim, e não tirava férias, né? Não tirava o tempo pra mim, né? E aí a impressão que eu dava que eu tava me acorrentando no meu próprio projeto, no meu próprio negócio. Virando escravo de si mesmo. Não tava conseguindo ter a liberdade, porque quando eu criei o Guia, eu falei, bom, vou criar a minha própria empresa pra eu ter mais liberdade e tal, e não conseguia ter aquilo pra mim.
E a sensação realmente era de que eu tava escalando uma montanha, né? Sem fim, que um dia ia chegar lá o momento que eu ia, né, colocar minha rede para dar uma descansada. Mas quando você tem um projeto, ele acaba crescendo e aí ele cresce e ele tem mais e você vai crescendo mais e dá para crescer mais e daí, se você não dá esse movimento de break para você não consegue. E aí eu lembro que eu fiz um combinado comigo, com o universo, com Deus. Falei, olha, cara, eu vou dar 3 partes do meu tempo para um projeto que eu acredito e vou tirar uma parte desse tempo para mim, para eu poder fazer o que eu quiser, para eu fazer nada se eu quiser, para eu ficar parado, porque rola muito aquele negócio, né, que a gente tem que estar sempre produzindo, você tem que estar sempre ocupado, né, aquela velha... Sempre correndo atrás, né, na verdade. Não, como é que você tá? Não, tô na correria. Porra, cara, eu odeio isso, sabe? Eu não quero estar na correria, entendeu? Eu quero estar de boa, eu sei que eu preciso fazer, né, mas eu fazer em paz, sabe? As coisas que eu preciso, os meus compromissos, entendeu? Não ficar igual louco aí na correria, entendeu? E aí eu fiz esse teste, né, de eu começar a trabalhar 3 semanas e folgar uma. Como seria esse movimento, né? De eu estar 3 semanas ali no projeto, fazendo a coisa acontecer, e 1 semana poder tirar pra mim, né? Aí, eu lembro que eu falei, bom, vou testar, né, 3 meses pra ver como é que vai ser, porque de 2 uma, eu tava pensando, bom, eu quero meter o pé em tudo. Daí eu pensei, putz, se eu meter o pé em tudo... Ou vou facilitar, né? Não, se eu meter o pé em tudo... Daqui a pouco eu vou ter que criar outra coisa pra poder me gerar dinheiro. Vai começar a te consumir da mesma forma. Exatamente. Então, será que é responsável eu fazer isso? Será que é inteligente eu meter o pé? Será que se eu inovar o jeito que eu faço, não é melhor do que eu simplesmente ignorar tudo que eu já construí? Largar, abandonar, virar Exatamente. Por isso que a inovação é importante dentro dos projetos, dentro das empresas, né? Que é pensar diferente. Pensar, errou... corrige, faz de novo, né? É o lance da startup, né? Erra rápido para você já fazer o melhor, né? Depois. E comecei a testar 3 meses. Cheguei aqui em Sorocaba, falei, né, para uns amigos, cara, tive uma ideia, vou começar a trabalhar 3 semanas, folgar uns. Cara, não, meu, não faz isso, você vai falir, cara, e tal. Falei, cara, eu vou testar. Se der certo, você vai ficar sabendo. Se der errado, você vai ficar sabendo também. E foi muito louco que começou a acontecer, né? Porque eu fiz uma pós em sustentabilidade, né? Integral. E dos cursos, das matérias que eu aprendi foi sobre pensamento sistêmico. Não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. Né? E o pensamento sistêmico é uma matéria, né, da gestão que ele compara a gestão de empresas como um organismo vivo, né, que imita a natureza, o jeito da natureza funcionar. Um sistema universal, né? Que tudo se conecta, né? Uma coisa tudo tá funciona conectada dentro de um projeto, né? E não o jeito mais tradicional, que é piramidal, né? Que a presidência, a diretoria não se comunica com a base, né, do negócio. E que tudo é interligado. E tem um negócio no pensamento sistêmico que chama ponto de alavancagem, que é o quê? É como se você tivesse encostado, olhando para um quadro na frente do seu nariz. E quando você tem coragem de se afastar, você consegue enxergar o quadro por inteiro. Quando você se afasta e consegue enxergar o inteiro do seu projeto, tem um negócio no pensamento sistêmico que chama ponto de alavancagem, que é onde você coloca o mínimo esforço e você consegue mexer o sistema todo. Só de observar realmente com atenção. Exatamente. E com você conseguir carinho sair e olhar um pouco. Então, esse é o movimento que eu encorajo os meus amigos que têm empresa, que têm negócios a fazerem. Tem amigos que falam, pô, Marcel, eu não consigo ainda trabalhar 3 semanas e folgar uma, mas já tô tirando uma quinta e voltando numa terça, de repente, uma vez por mês, para eu poder ter uma folga um pouco mais espaçada do meu negócio. Porque quando eu comecei a sair e voltar, Ed, cara, eu vinha com sangue no olho para fazer. Eu tinha, assim... insights do meu negócio, problemas, porque quando você tá no dia a dia do teu negócio, com família, com um monte de coisa atropelado, em cima, né? É tanta coisa que você não consegue, às vezes, enxergar o óbvio na sua frente. E eu encorajo os meus amigos assim, viajem com a família, mas aprendam a viajar sozinho também. Tem um momento pra solo você mesmo, seu, né? Pra você entender o que é você, entendeu? Porque nessas viagens minhas, assim, faz 11 anos que eu faço esse movimento, né? Não estamos falando de 2, 3 anos. Não.
Faz 11 anos que eu faço isso. E assim, eu comecei a entender que o Marcel não é o guia do construtor. O Marcel é o Marcel. O guia do construtor é um projeto que eu tenho. Sim. E isso me possibilitou a me descolar um pouco do meu negócio, a não sofrer tanto diretamente, entendeu? E isso, assim, te dá várias percepções, né? Então, encorajo muito quem puder. Nós vamos falar disso. Eu quis colocar aqui exatamente porque você aí que está construindo, que está realmente empreendendo, né? Eu tenho certeza que tem uma vida, como o Marcel colocou, corrida, né? E essa correria, se você não parar, né, para ter um pouquinho de tempo para si, ou se doar um pouco aí do seu tempo para poder melhorar, inclusive o restante do mês, você vai construir meia boca, né? Então, assim, realmente pense nisso. A gente vai conversar muitas vezes aqui, eu com o Marcel, então a gente vai produzir conteúdo em conjunto. Sim. E a gente tem certeza que você que está nos acompanhando, você que está vendo aqui e vai, né, também precisar de informações para melhorar o que você está construindo, né? Pode construir. É o caminho aí para a gente poder publicar esses conteúdos, inclusive de como lidar com esse dia a dia tão louco que a gente está vivenciando. Sim. E parece que cada ano, cada mês fica pior, fica mais corrido ainda. Para você, pelo visto, não passa como para mim, né? Já deu uma diminuída. Você não tá vendo o mundo girar tão rápido quando quem tá sendo consumido pelo dia a dia corrido. Cara, eu vejo, assim, um movimento grande, assim, das pessoas, né? Essa pandemia fez as pessoas terem um choque de realidade com coisas que são realmente... O que realmente faz sentido pra você, né? Importa mesmo. O que realmente importa pra você, né? E eu sempre me pergunto, quando eu tô numa semana um pouco difícil, assim, se eu tô fazendo o melhor que eu posso pra mim mesmo. Tô fazendo o melhor? Beleza. Num ponto que você não fique doente, entendeu? Porque a gente conhece, né? Tem um Nuno Cobra, que ele foi treinador do Ayrton Senna, né? Sim. E ele falava que a gente é um elástico, né? A nossa mente. Você tem que saber até onde você pode puxar, porque se você puxar além do limite, ela vai afrouxar a hora que você soltar, né? E se você esticar demais, ela estoura. Então, qual que é esse ponto? Esse ponto, né? E você só consegue ver isso quando você se afasta um pouco, às vezes. Vira o observador, né? Você sai ali do meio do tornado e vira um observador do que está acontecendo. Exatamente. Então, é bem importante isso. Muito legal. E é louco, você tá perguntando de tendências e tal. Tem uma coisa também muito forte dentro dos eventos que a gente faz do Guia do Construtor, né? Que é assim, por conta do grupo do WhatsApp também, que é aquela história lá que a gente estava conversando, o pessoal começou a querer se encontrar também fora desses eventos. Fora desses eventos, né? Porque a gente começou o desafio da construção lá e tal, só que a gente via que quando a gente chamava o pessoal pra palestra, tinha muita gente que não ia pra palestra, porque queria ficar ali trocando ideia, lá no saguão, entendeu? É uma necessidade. É uma necessidade. A gente falou, caramba, tá aí, né? Uma outra dor que a gente precisa. Aí a Bruna, né, que trabalha comigo, falou assim, né? Pô, por que a gente não faz um happy hour aí pra essa galera, né? Um chopp pra galera poder tomar, ficar mais tranquilo e fazer um networking mais à vontade. E aí que a gente começou a fechar a gente faz sempre um evento no começo do ano, um no meio e no final do ano, inclusive vai ter agora, dia 1º de dezembro, a gente fecha uma cervejaria pro guia, e aí os 100 primeiros litros é por nossa conta, aí a gente consegue os apoiadores, né? Faz umas canequinhas, né? Happy Hour, Networking do Guia do Construtor, então a gente tá indo pra 4ª edição também. A gente tava fazendo as edições lá na Burgman, sabe? Indo pro Éden ali. E agora, essa última do ano, a gente vai fazer na Happy Brew, que fica ali na frente da Drulis ali, que é uma outra cervejaria. Sim. Então, o networking, cara, e happy hour é muito legal, a galera adora. E também faz parte disso, né? É um tempinho ali pra relaxar, você tá fazendo negócio, mas tá fazendo o negócio de uma forma mais descontraída, mais relaxada, mais descontraída, sem aquela pressão de preciso fazer negócio. Vamos conhecer pessoas, né? Vamos dar risada, vamos fazer amizades ali que vão prosperar por muitos anos. Exatamente. E é por isso que a gente está aqui no Pode Construir, um patrocínio da Baceifer, também alguém que constrói aí, que dá a base da construção, aço e ferro. Então ela está também nos apoiando, nos patrocinando aqui no Pode Construir e com certeza vai estar participando de muitas obras aqui na região, né? E você que está precisando de aço e ferro para sua construção, é só acompanhar aqui os endereços, os contatos aqui da Baceifer para você tocar sua obra com o melhor ferro, o melhor aço da região.
região. Marcel, quero agradecer imensamente a sua presença, deixar a gente vai conversar aqui né, por horas, porque realmente o assunto, é o tema do Pode Construir. Sim. Então a gente pretende trazer, inclusive, esses temas mais introspectivos também, que vão ajudar você que está tocando, né? Você profissional, você dono da obra, você fornecedor, você que precisa construir com mais qualidade. A gente com certeza vai trazer informações, inclusive comportamentais, que possam te ajudar nesse processo todo. Marcel, obrigado. Um prazer conversar contigo aí. A gente vai fazer isso mais vezes aqui. O spoiler já tá dado, né? Obrigado mesmo. Eu agradeço, Ed, o convite mais uma vez. Queria parabenizar o pessoal da Bacei Fair de ter tomado coragem, né, de entrar num projeto. Sim, de coragem, investir, essa é a palavra mesmo. Exatamente, investir no mercado da construção, no conhecimento, né? Então, o pessoal lá tá de parabéns. Vocês também aqui de terem criado, né, Ed? E vamos dar espaço realmente. Então, você que tá aí na área da construção, no segmento, assim como eu e o Marcel, né? Vai se aconchegando, vai procurando a gente aí nos canais, vai entrando em contato, que a gente vai produzir muita coisa boa no segmento de construção, principalmente. É isso aí. Muito obrigado, Marcel. Valeu, obrigado. E até o próximo episódio de Pode Construir, o podcast da construção civil. Um abraço e até o próximo.